Se bioquímica é um conteúdo desafiador para você, eu espero sanar todas as suas dúvidas nessa sequência de vídeos que farei a partir de agora. Eu sou Érica Ribeiro, professora de Biologia. Seja bem-vinda ao canal Biologando com Érica Ribeiro. Bom, para começarmos, é importante pensar que na bioquímica eu vou trabalhar o meu corpo. Pensando assim, meu corpo é formado de quê? Meu corpo é formado de sistemas, e os sistemas, como o sistema respiratório, é formado de quê? De órgãos, nariz, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia. E estes órgãos são formados de tecidos, e os tecidos formados pela unidade básica e fundamental à vida, que é a célula. A célula se estuda em citologia. E esta célula é formada de quê? A célula ela é formada de substâncias. As substâncias que nós classificamos como substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Aí, nesse caso, nós vamos começar a bioquímica estudando estas substâncias que compõem a nossa estrutura corpórea. As substâncias orgânicas são aquelas que têm carbono na sua estrutura base, como os carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas e ácidos nucleicos, DNA e RNA. E nós temos as substâncias inorgânicas, que são aquelas que não possuem carbono na sua estrutura base, água e sais minerais. Então veja, nós estamos estudando a composição da nossa estrutura corpórea. O nosso corpo é formado a partir de substâncias químicas, as substâncias inorgânicas, água e sais minerais, e as substâncias orgânicas, aquelas que compõem carbono ou possuem carbono na sua estrutura base. Os carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. E aí, nesse primeiro ponto da aula, eu vou falar um pouco com vocês a respeito da água e dos sais minerais. Nas próximas aulas, nós teremos um pouco mais das substâncias orgânicas. Para começarmos, eu vou trabalhar água. Por quê, Érica? Érica, eu trabalho a água porque água é importante para a vida. Água é vital. Mas água é vital por quê? Porque ela constitui, ela faz parte da nossa estrutura corpórea. Quando nós analisamos, todos os seres vivos possuem na sua estrutura água. A água faz parte da estrutura corpórea, é vital porque ela é essencial para que todas as reações metabólicas aconteçam. Sim, todas as reações metabólicas, elas só ocorrem na presença de água. Ou é uma hidrólise, entra água, ou é uma síntese por desidratação, tá saindo água. Então, quando nós falamos que a água é importante porque é vital, todo ser vivo possui, é porque ela garante que todas as reações metabólicas aconteçam, ou hidrólise, ou então uma síntese por desidratação. Além disso, eu preciso destacar que essa água, embora esteja presente em todos os seres vivos, ela não está em mesma quantidade. A água, ela varia entre as espécies. Por exemplo, se eu pego uma água viva, ela é formada, mais 90% da sua estrutura corpórea é formada de água. Enquanto, se eu pego a nossa espécie para analisar, nós temos uma média de 60% de água no nosso corpo, e pode variar também com a idade. Por exemplo, quanto mais jovem, maior a quantidade de água, quanto mais ancião, menor a quantidade de água. E é interessante pensar nisso até para entendermos um pouco a respeito da importância da água no nosso metabolismo. Por exemplo, quanto mais jovem, maior a quantidade de água, mais acelerado é o nosso metabolismo. Quanto mais ancião, menor é o percentual de água, mais lento será o nosso metabolismo. Por falar em metabolismo, é interessante também pensarmos que até entre os nossos órgãos, a depender da quantidade de água, nós temos um órgão mais metabolicamente ativo que outro. Por exemplo, se eu analiso o meu osso e o meu fígado,
o fígado ele é mais metabolicamente ativo em função da maior quantidade de água que tem ali. Então, é interessante pensarmos nessas importâncias da água, mas além disso, nós precisamos destacar. A água tem também uma importância que é bem destacável, que é o fato de ser um solvente quase universal. Por que quase universal? Por quê? Nós precisamos pensar que ela não vai dissolver os lipídios, dissolve a maior parte das substâncias. É interessante colocar um solvente universal entre aspas, lembrando que se eu misturo água e óleo, esses dois líquidos não vão se misturar. A outra importância é que a água tem alto calor específico e alta capacidade térmica. O que é interessante pensar aqui? Quando eu falo da importância dessas propriedades da água para o nosso corpo, é interessante pensarmos que por causa dessas propriedades, nosso corpo, a água não deixa o nosso corpo nem perder temperatura bruscamente, nem ganhar temperatura bruscamente, tá? É interessante dar ênfase nessa importância aí da água também. Além de trabalharmos aqui a água, eu quero nesse vídeo, nessa aula, trabalhar os principais sais minerais. Érica, quais são os principais sais minerais? Antes de falarmos aqui destes principais sais, nós vamos aqui trabalhar uma sequência lógica. Como nós estamos aqui nos preparando especialmente para avaliações como Enem, vestibulares diversos aí pelo país, nós precisamos pensar que além de saber o sal mineral, é interessante pensarmos na doença de carência ou até mesmo nos alimentos onde eu encontro esse mineral, tá? Então, saber qual é o mineral, qual a importância dele, a doença de carência e além disso sabermos também a origem ou como é que eu faço para fazer a reposição desse mineral quando na falta dele. Por exemplo, nós temos um dos minerais mais importantes que é o ferro. O ferro, ele é essencial à formação da molécula de hemoglobina. A hemoglobina é a proteína presente nas nossas hemácias que transporta oxigênio para o interior das nossas células. Ou seja, se eu estou com deficiência de ferro, eu não tenho formação da nossa hemoglobina e, consequentemente, eu tenho deficiência no transporte de oxigênio e estará comprometida a minha respiração celular e produção de energia em forma de ATP. Eu vou agora precisar pensar que se eu não estou produzindo energia, vou ter como principal manifestação clínica a anemia, que se caracteriza, por exemplo, por fraqueza, por falta de energia, e nesse caso será uma anemia ferropriva. Érica, qual a fonte de alimento principal? Nós temos vegetal com coloração verde escura, nós temos carnes de maneira geral. Além do ferro, nós temos o cálcio, essencial à formação do nosso endoesqueleto, mas além disso nós temos que destacar o cálcio é essencial à nossa contração muscular e além da contração muscular nós temos coagulação sanguínea, não esqueçam. O cálcio, ele é comumente encontrado, nós temos uma referência que é o leite, que aparece nas questões vestibulares de maneira geral. A doença de carência na infância é o raquitismo, na fase adulta destaquem a osteoporose, ok? Então, ferro, cálcio, nós temos iodo, lembrando que iodo é um mineral essencial à formação dos nossos hormônios produzidos pela tireoide, o T3 e T4, tiroxina e triiodotironina, são chamados assim T3 por causa das molequinhas de iodo presente ali naquele hormônio. São hormônios essenciais ao nosso metabolismo basal de carboidratos, lipídios e proteínas. Então, se eu não tenho ingestão de alimentos que contenha iodo, eu vou ter problema na produção desses hormônios e, consequentemente, o nosso metabolismo basal estará comprometido. É muito comum o hipotireoidismo ser referido nas questões vestibulares, fazendo também, chamando a atenção ali, o bócio, o papo ou papeira. Eu gosto sempre de lembrar os meus alunos, a minha infância, eu tenho aí meus mais de 40 anos, né? E na minha infância eu convivi com muitas pessoas que têm
que tinha o bócio, o papo. E eu me lembro das pessoas sendo apelidadas, né? Ah, fulano papudo, dona fulana papuda, porque era comum lá na minha região, no norte de Minas Gerais. E aí, de um tempo para cá, em função das pesquisas científicas, foi determinado pelo governo que o iodo fosse inserido em um alimento barato, que nós tivéssemos acesso todos os dias, todo mundo tivesse acesso todos os dias, foi inserido no sal de cozinha. Mas o iodo, ele está presente nos alimentos de origem marinha. Então, no norte de Minas Gerais, nós não temos acesso todos os dias a alimento de origem marinha. Meus pais ainda moram lá, eu sei como é a situação. Então, é uma alternativa, né? No sal de cozinha nós temos o iodo. Lembrar, iodo essencial à formação dos hormônios T3 e T4, é intimamente relacionado ao metabolismo basal, doença de carência, pode ser o hipotireoidismo, formação do bócio, tá? Então, ferro, iodo, falamos do cálcio, nós temos aqui o flúor. Flúor nós encontramos na água, essencial à esmaltação do nosso dente, protege-nos contra a acidez corrosivas das bactérias que fermentam, fazem processo de fermentação na nossa boca. Nós temos o cloro, cloro essencial à formação do ácido clorídrico HCl, que torna o nosso pH estomacal ácido em torno de 1,5 para garantir a ação da enzima pepsina. Nós temos o sódio e o potássio, que são minerais que nós precisamos pensar que, além de garantir a nossa osmolaridade, o nosso balanço hídrico no nosso corpo, garante-nos também a propagação de impulso nervoso. Quem já estudou aí a propagação de impulso nervoso acontecendo no neurônio, ela se dá por meio da bomba de sódio e potássio. Então, sódio e potássio são íons, são minerais essenciais, tanto na propagação de impulso nervoso, quanto também na osmolaridade, no balanço hídrico no nosso corpo. Além disso, eu preciso destacar o fósforo. Lembrando, gente, que fósforo é essencial na formação da nossa moeda energética, o ATP, lembre-se, adenosina trifosfato. Então, fósforo é essencial à formação da nossa moeda energética, o ATP, essencial à formação da membrana plasmática. Toda a nossa célula é formada de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática é formada de uma dupla camada de fosfolipídio. Fósforo. E além disso, no núcleo da nossa célula nós temos material genético, DNA e RNA. Ácido desoxirribonucleico, ele é formado de nucleotídeo, e o nucleotídeo formado de fosfato desoxirribose é a base nitrogenada. Então, o fósforo essencial aí à formação tanto da minha membrana plasmática, quanto do meu material genético, quanto da minha moeda energética, o ATP. Tudo bem? Nós seguimos nas próximas aulas. Nessa aula agora, nós só vimos um pouco a respeito de água e sais minerais. Na próxima aula, ou nas próximas aulas, nós veremos um pouco a respeito das substâncias orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.